Você tá indo, inclusive, contra o direito de ir e vir constitucional. A gente pode falar sobre isso, inclusive, sobre o direito de ir e vir. Porque, vamos lá, Sua escolha. a gente tem, por exemplo, a TPA em Bombinhas. Só que falar do direito de... Posso só concluir? Vamos lá. Falar do direito de ir e vir, Matheus, não muda o fato que o seu projeto, ele gera um custo desnecessário, ele não resolve o problema, ele não ataca o cerne da questão, que é a habitação e a gestão pública, só burocratiza e diminui o desenvolvimento econômico e piora o desenvolvimento industrial do seu estado, que já tem um problema de mão de obra. Agora você pode falar sobre o ir e vir, mas o ponto é que o projeto é ruim. Inclusive, tipo assim, ó, você tá falando uma série de efeitos que teria o projeto baseado também em zero evidência. Não é baseado em zero evidência. É baseado em zero então. evidência. Não é baseado em zero evidência. Aí eu posso... Não, porque... Você tá me dizendo que é baseado em... Você quer que eu traga evidência ou você quer que eu não traga evidência e quer continuar falando lato sensu sobre o direito de ir e vir? Aí é contigo, pô. Pra mim, tranquilo. Pode falar. A gente tem questões. Vamos lá. Posso falar, inclusive, do meu próprio mestrado. O que a gente percebeu ali? Comparando indicadores sociais e econômicos com outros municípios que também tinham uma questão ali de presença de mineração. Que a capacitação da gestão pública local para captação de recursos, a captação, o fortalecimento da sociedade civil, para que a própria sociedade civil consiga e tenha consciência de dizer que o problema aqui é um posto de saúde e não uma quadra de futebol. E quando a gente trabalha no sentido de treinamento, de fortalecimento, de captação de recursos, você tem um desenvolvimento social e econômico maior desses municípios. Foi isso que eu consegui mostrar ali. Agora, a gente tem outros pontos também. Que a gente tem os dados aqui, por exemplo. Não, eu quero saber. Eliminar barreiras à migração. Eu quero saber se pode você elevar tem. Eu quero saber. Eu quero saber se você. Vamos lá. 147%. Eu quero saber se você tem um dado. O Michael Clemens e o Lance Posso falar? Eu quero saber se você tem. Não, mas eu tô. Exatamente. Aí eu começo a falar mas você tá falando de evidências que não. Pelo amor de Deus, você me interrompeu 1 milhão de vezes aqui. Não, eu tô dizendo vamos lá. Eu pedi. Exatamente. Eu pedi evidência de que a lei de registro habitacional. Eu começo a falar evidência. Porque são evidências que não comprovam o seu ponto. Eu pedi evidência. Eu pedi evidências que comprovem que a industrialização e o crescimento econômico com base no registro habitacional vai ser deixado. Se eu não concluir, você nem ouviu o que eu falei, você já estava me interrompendo e dizendo que eu não provo meu ponto, você trouxe algumas evidências ali, e as evidências que você já falou, então inclusive, você não quer evidência? Você já falou, inclusive, em outros momentos, alguns elementos dessas evidências, e eu quero... Você quer dizer... Deixa eu falar meu ponto aqui, e daí depois você traz as evidências? Deixa eu falar meu ponto aqui, depois você traz evidências? Olha só, eu quero evidências de que a lei de registro habitacional impede crescimento econômico. Matheus, essa evidência, você sabe que não vai existir. E você sabe por que não vai existir? Porque isso aqui não está aplicado. Como é que eu vou ter evidência de algo que não é aplicado? Isso é aplicado na Alemanha, por exemplo. O que eu tenho de evidência? Eu tenho de evidência. Isso é aplicado na Alemanha. Isso gerou. Eu tenho evidência aplicado na Alemanha. Ou você me pede a evidência e deixa eu falar a porra da evidência. Você não tá falando, cara. Ou você não deixa eu falar a evidência. Velho. Você não tá falando. Então eu não falo mais. Você acabou de falar que não existe a evidência. Você quer só lacrar pro seu público. Você só lacra pro seu público. Você tá falando que não existe a evidência. Todas as vezes que vocês são confrontados com dados e consciência, vocês partem pra interrupção, pra gritaria, pra briga. Eu tô interrompendo? Pelo amor de Deus, olha cara. Quantas vezes você me interrompeu aqui. Você pede pra eu trazer evidência. Eu começo a falar as evidências. Retomar, aí você fala que essa evidência não serve porque essa evidência não fala do seu projeto. Sim, e não vai falar do seu projeto porque o seu projeto não tá implantado, Matheus. Mas me mostra... Então, pelo amor de Deus. A gente tem uma experiência ocorrendo, porque eu trouxe, que é, por mais que você fique aí falando, é o modelo chinês, é o modelo chinês. Eu já trouxe aqui várias vezes pra você, que é o modelo alemão, que a gente baseou na lei ali BMG, que a gente trouxe, que é a lei alemã de registro habitacional, e eu quero que você me traga evidência, porque você é o cara dos dados, né? Então eu quero que você me traga a evidência. É ruim trazer de que a lei... incomoda trazer claro dado, que vereador? não, eu tô falando que você se bota como não, um cara pior, superior. Sim, porque você se bota como um cara superior, porque, meu Deus, eu sou cheio das evidências, sendo que qualquer discutir baseado em voz da minha cabeça, debate, vereador. E eu trouxe aqui voz da minha cabeça. Você trouxe? Não, qual foi a voz da minha cabeça? Você tá dizendo é mentira que a gente... É mentira então que o Eduardo Glazer, que é o maior economista urbano do mundo... Nenhuma evidência científica, e você tá dizendo, você tá me interrompendo, eu posso te interromper também, pô. É um jogo que eu posso jogar tranquilamente. É mentira. Eu não tenho nenhum problema com isso.
É mentira. Se você quiser me interromper sempre, eu posso te interromper sempre. Entende? Eu tô muito acostumado com esse tipo de debate, vereador. Se você vai me interromper, eu vou te interromper. Pra mim é tranquilo, pô. Vamos lá. Vocês querem, só pra saber, vocês querem que a gente retome novamente a questão do tempo, da fala? Pode ser. Desde que não me interrompa e depois... Não, aí eu coloco questão de não interromper pra gente. Quer as evidências? Eu posso trazer as evidências. 3 vai minutos, vamos lá. 3 minutos eu vou começar a interromper quando Vamos lá, responder também, porque mas aí é jogo jogado. Eu pedi as evidências dele, eu posso Então, até passar os 3 minutos então, pra ele. Pode ir, Paulo. Então vamos lá. A gente tem estudos, e eu posso postá-los todas as minhas redes depois. Quem quiser me acompanhar lá, @peloiola no Instagram, que mostram que eliminar a barreira à migração pode elevar significativamente o PIB mundial entre 67% e 147% de aumento. Que, segundo economistas como Michael Clemens e Ulan Prichet, permitir o deslocamento de pessoas de regiões de baixa produtividade para áreas de alta produtividade é uma ferramenta política mais eficiente, marginalmente, para a redução da pobreza, que eu imagino seja algo que a gente tenha como objetivo em comum. Que um estudo comparativo entre o Egito e o Vietnã mostra que a mobilidade laboral, ou seja, você poder trabalhar num país ou poder trabalhar no outro, estimulou o crescimento econômico, especialmente em ambientes com maior liberdade de mercado. Eu tenho evidências que apontam que a liberdade, também econômica, possui efeito direto e indireto sobre a mobilidade de renda intergeracional. Eu tenho também dizendo que a expansão ferroviária da Dinamarca no século XIX acelerou o crescimento populacional e as transformações socioeconômicas, melhorando a qualidade de vida. Eu tenho também um estudo global entre cidades mostrando que regiões urbanas conectadas a centros já desenvolvidos apresentam melhores indicadores socioeconômicos, especialmente benéfico para cidades em desenvolvimento. Posso apresentar, inclusive, o link de todos esses estudos depois, que mostram que favorecer a mobilidade, para além de um princípio liberal básico, o que, mais uma vez, me causa estranhamento que a MBL não esteja defendendo isso, gera ganho econômico. Vamos lá, né? Eu trouxe aqui várias vezes que o autor, né, é o Edward Glaeser. O Edward Glaeser, que eu tô utilizando como referência aqui para falar de urbanização, ele diz o seguinte, né, com base em vários estudos, que existe uma correlação muito forte entre densidade e renda per capita. Ou seja, é óbvio, e como eu disse, o PIB é uma medida de produção. Logo, se você tem mais pessoas produzindo, você vai ter crescimento econômico. Isso é óbvio. E eu quero que isso aconteça. Até porque densidade, além de uma simples medida de produção, além de aumentar o PIB por uma simples questão de aumentar a quantidade de pessoas trabalhando, a densidade também traz inovação tecnológica, porque as grandes inovações tecnológicas do mundo surgiram justamente desses centros urbanos que concentram pessoas inteligentes que se interconectam ali, e a partir dessas conexões surgem as novas inovações. As novas inovações é bom, né? As inovações tecnológicas que aumentam a produtividade do mundo inteiro, né? Agora, qual que é o meu ponto? O ponto é que o setor público não tem, principalmente em países subdesenvolvidos, em países emergentes, não tem capacidade de acompanhar o avanço do setor privado. E aí você tá me dizendo aqui que eu tô impedindo a livre circulação, mas eu tô falando pra você que eu quero que as pessoas migrem. E aí, qual que é o ponto? Você estabelecer um requisito para essa migração não é você impedir a migração. Quando eu falo que você tem que ter uma carteira nacional de habilitação para dirigir, eu não tô impedindo você de dirigir. Eu só tô botando um requisito para você dirigir. E é isso que eu tô fazendo. Um requisito, que é uma lei de registro habitacional, para que essa migração aconteça e a gente dê tempo do setor público se organizar e conseguir expandir o serviço público a tempo suficiente e conseguir absorver esse crescimento populacional. E aí sim, a gente conseguir ter crescimento econômico decente e uma infraestrutura urbana decente. Até porque favelização não traz só uma série de pressões, por exemplo, no serviço público de segurança. Né? Porque, obviamente, quando a gente está em favelização, a gente tem uma área ali de habitações irregulares, onde o Estado não entra, e quem entra é o crime organizado e domina aquele território e faz aquelas pessoas refém ali do crime organizado, né? Tendo que pagar taxas ao crime organizado, né? A taxa da net, a taxa do gás para o crime organizado. Mas, além disso, essas áreas, elas também geram pressão na saúde pública, por exemplo. Né? Existem dados, por exemplo, da Prefeitura do Rio de Janeiro, que mostram
que uma comunidade específica lá do Rio teve 11 vezes mais casos de tuberculose do que a média nacional. Ou seja, a favelização ela também gera uma pressão muito grande em cima de outros setores do serviço público. E o que eu tô fazendo aqui, de novo, não é impedir a livre circulação, é botar um requisito para essa livre circulação. Assim como a gente tem um requisito para dirigir, assim como a gente tem um requisito para ter garantia de boa parte dos direitos aí ao redor dos direitos aqui no território nacional. É simples. É simples. Matheus, repara o quanto você está sendo. Repara o quanto você está sendo incoerente. Você concorda com as evidências de que maior grau de mobilidade traz maior desenvolvimento econômico, correto? Uhum. Só que o seu projeto vai contra essa direção, Matheus. Eu acabei de falar para você. Você fez um discurso lindo. Só que você fazer o discurso bonito que o seu público aplaude não torna ele correto. Você fazer o discurso bonito... O requisito da CNH... Peraí, a gente combinou de não se interromper, Matheus. Vamos cumprir o que a gente combinou. Vamos lá. Vamos lá. Você dizer e fazer todo o discurso que você fez, que não, é só um requisito, é só isso, é só aquilo, não tem nada de só. O que tem, Matheus, são mais de 5.800 municípios no Brasil que não tem uma estrutura de gestão pública adequada, municipalizada, que vai ter que receber... Mas tem pra fazer política habitacional, A gente combinou de não se interromper, Matheus. Ou você cumpre o que você fala, ou você não cumpre o que você fala. Você precisa ter palavra, vereador. O senhor tem palavra? Uhum. Certo. Ou você me diz que você concorda com as evidências, você concordou com as evidências, de que maior fluxo migratório consegue, sim, gerar maior desenvolvimento econômico, e depois você entra numa negação dizendo não vai ter esse efeito. E eu tô te mostrando que vai ter. Quando que eu falei porque isso? Você acabou de falar. Porque você vai ter um custo burocrático, porque você vai ter um custo logístico, porque você vai ter um custo de pessoas, porque você vai ter um custo de gestão desta documentação, porque você vai ter um custo da fiscalização. E não é possível, Matheus, que você, formado em gestão pública, vereador de uma grande cidade brasileira, não entenda o básico. Que a sua lei vai gerar um custo e vai ter o efeito contrário ao que ela se propõe, Matheus. É só isso. É exatamente isso. Tem um requisito para livre circulação, é impedir livre circulação? É burocratizar a livre circulação. É impedir? Burocratizar. Então eu não tô impedindo. Burocratizar então, eu não diminui o fluxo, Matheus. Então, vamos lá. Então eu não você tô tem impedindo. um rio, você bota uma pedra no rio, o fluxo de água vai diminuir, Matheus. Uhum. Aí é só o básico. É óbvio que você não para, você não tá construindo um muro entre Santa Catarina e o resto do Brasil, Matheus. Só que você tá utilizando-se de um recurso de discussão muito pobre, Matheus. Porque você tá colocando palavras na minha boca que eu não disse. Eu não falei que você. Falou que eu não falei que você acaba com o fluxo. Não. Eu falei que você dificulta o fluxo. Dificultar o fluxo, Matheus, vai fazer com que você tenha um resultado econômico pior. Vai fazer, Matheus, com que o seu estado, que já tem um déficit de mão de obra, Matheus, tenha ainda mais déficit de mão de obra. Porque se você burocratizar este processo, as pessoas não vão ter sequer estímulos para migrarem. Esse é o ponto. Além de gerar um custo absurdo, você tem uma questão de estímulo da gestão pública, e você deve ter estudado isso, a questão de estímulo na gestão pública, que eu não preciso impedir o fluxo, Matheus, para fazer qualquer tipo de questão, desde que você dificulte esse fluxo. E dificultar esse fluxo não resolve nem o problema de Santa Catarina, nem o problema do Norte e Nordeste. Você falou várias vezes aqui que você não tava falando sobre que eu disse que eu iria impedir. Aí agora você acabou de falar que eu queria impedir. Burocratiza, dificulta. Não, mas você trouxe agora a palavra impedir. Dificulta. Tá, vamos lá. E aí eu pedi pra você me trazer evidências de que o registro habitacional, ele de alguma forma, ele reduz a eficiência econômica, ou reduz... E aí você me trouxe estudos que falam sobre a livre circulação de maneira geral. A gente eu não sei, esses estudos eles estão analisando qual tipo de controle migratório, ou imigratório. O que esses estudos estão analisando? Alguns são imigratórios e outros migratórios. Exatamente. E controle de fluxo imigratório é um controle muito mais restrito, né? Que você pode deportar a pessoa, inclusive, você pode simplesmente impedir ela de entrar. É muito mais restritivo, é muito mais agressivo. Então, não exatamente, olha só, você está trazendo
evidências que mostram um impacto negativo na economia de realmente impedir a circulação. Eu não estou impedindo a circulação. Tá dificultando. E Tá sim, burocratizando. eu tô pedindo um requisito simples. O que diminui o que é o fluxo, registro. então vai ter um impacto Sim. negativo econômico. Não, mas qual o impacto? Qual o impacto? Tipo assim, você consegue me dizer que a maior parte das pessoas que estão vindo pra cá, elas não têm capacidade de ter um aluguel ou de comprar uma casa? É óbvio que esse fluxo migratório, ele não vai diminuir a ponto de causar um impacto tão significativo na economia, porque as pessoas vão continuar vindo. Elas só vão ter que... impacto. Por exemplo, se a gente botar, então, a CNH, isso vai restringir, isso vai fazer com que as pessoas parem ainda mais de andar de carro. Né? A CNH, ela impediu as pessoas de andarem de carro. É claro que não, velho. É um requisito a mais. Apenas. E é um requisito simples e que faz muito sentido. Você tem que ter uma residência onde você quer morar para que você não migre e você tem que invadir uma propriedade privada ou uma área de preservação permanente para fazer a sua casa ali e gerar favelização e gerar mais pressão no serviço público daquele estado, principalmente para as forças de segurança. Simples, velho. É simples. E você sabe disso, cara. Não é simples, Matheus. Não é simples. E eu tô te provando que não é simples. Eu tô te mostrando que não é simples. E você tá radicalizando o argumento com um recurso que eu acho absolutamente pobre do ponto de vista da discussão, radicalizando o meu argumento, dizendo, eu não tô impedindo, eu tô só dificultando. Só que ao dificultar, você diminui o fluxo. Ao diminuir o fluxo, você tem perda econômica. Ponto. Você concordou com isso. Vamos lá. Aí você tá dizendo, mas o impacto não é tão grande assim. Tem impacto. Ou seja, o teu projeto não resolve o problema. O teu projeto tira o orçamento de onde resolve de fato o problema, que é o investimento em habitação. O teu projeto burocratiza o fluxo migratório, que dá um resultado de perda econômica. Então o teu projeto não serve pra nada, ele só atrapalha o problema, entende? Ele só serve pra você ser atacado, para as pessoas ficarem irritadas com você, para você usar essa figura de vítima. Ai, meu Deus, eu não fui xenófobo. Mas o que você quer é exatamente isso. É essa discussão que você quer. É esse ataque que você quer. É isso que você quer causar. Porque isso, Matheus, é o método que não é só seu, é o método do MBL. Não é sobre você, só. É sobre você, é sobre o Kim, é sobre o Arthur, é sobre todos que compõem este conjunto chamado MBL. Que não enfrenta problemas reais. Joga pra galera uma discussão séria, tira o foco do problema e não coloca o recurso alocado onde ele deveria estar para resolver o problema, como você mesmo já reconheceu, que é o investimento em habitação. Eu não disse isso. Eu disse que... Vamos lá, né, cara? Olha só, realmente, isso tudo aqui, isso tudo que você tá vendo é uma peça de marketing, né? É simplesmente mentira que 44%... que teve um aumento de 44% da favelização do estado de Santa Catarina. É simplesmente mentira que a gente teve o maior saldo migratório do último censo. É simplesmente mentira que os serviços públicos estão ficando superlotados em Santa Catarina. É simplesmente mentira que o congestionamento tá aumentando em Santa Catarina. É simplesmente mentira que a gente não tem capacidade de investimento para expandir esse serviço público e e conseguir absorver todo esse crescimento populacional. Tudo isso é mentira, porque afinal, tudo isso é uma peça de marketing do MBL. Mateus, né? Na realidade, o a gente fez... Você tá me interrompendo de novo. Não quer dizer que a solução é boa. Tá me interrompendo. Então, realmente, antes da gente propor tudo isso, eu e o Renan e o Kim, a gente sentou numa sala de maneira maléfica, a gente pensou como que a gente vai fazer uma peça de marketing aqui pra ser xingado e pra fazer um aceno aos xenofóbicos de Santa Catarina e a gente conseguir mais apoio, né? Não, esses dados que eu trouxe aqui pra vocês, né, de que a gente tá tendo um aumento de 44% de favelização em Santa Catarina, que é o estado talvez com o serviço público mais organizado do Brasil e que não tá dando conta de conter essa favelização, mas tudo isso é mentira, tudo isso é uma peça de marketing, é verdade. Plano maléfico é da sua parte, tá? O nome do recurso discursivo que você acabou de usar é salto lógico. Você traz dados que são reais para trazer uma conclusão que é irreal. Você traz os dados são reais, só que o seu projeto não resolve o problema que você apresentou. Você traz um monte de dado que de fato existe e aí traz um conjunto de soluções que não resolve esses dados. Porque quando você fala, e eu já expliquei isso aqui para o público hoje,
Porque quando você fala com muita certeza, com muita segurança, com esse tom de voz muito imposto, e plano maligno, e as pessoas riem, e você vai fazer o seu corte bonito no seu Instagram, no final das contas, você segue não resolvendo o problema. O seu projeto segue ruim, segue burocratizando, segue trazendo perda econômica. Entende que nada do que você falou resolve o problema. Absolutamente nada. Mas você faz um discurso bonito para sua base, entendeu? Isso funciona. Olha só. Então, assim, eu não tô dizendo que é um plano maléfico. Inclusive, plano maléfico saiu da sua boca, não da minha. É você que tá dizendo que o Kim faz um plano maléfico. O que eu estou dizendo é que sim, isto é uma peça de comunicação, estou afirmando com todas as letras, que tem objetivo eleitoral. Muito possivelmente para você vir como deputado federal ou estadual no ano que vem por Santa Catarina. Para disputar o voto radical do eleitor de Santa Catarina. Inclusive, assim, o grande ponto que você está trazendo é que essa migração ela traz uma perda econômica, né? E, obviamente, se a gente tiver algum tipo de restrição, um requisito a mais, algum nível de diminuição do fluxo migratório vai ter. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio, até porque a gente está estabelecendo um requisito ali. O ponto que eu estou trazendo é que essa diminuição no fluxo migratório, ela tem um impacto que é muito mais positivo em termos de infraestrutura urbana do que uma perda minúscula economicamente falando, até porque o setor público bem organizado, né, uma infraestrutura decente é um dos componentes que permitem justamente o crescimento econômico. Né? Então, um dos elementos que a gente tem para ter crescimento econômico é ter um setor público bem organizado, para que a gente possa ter mediações de contrato, para que a gente possa ter bons marcos regulatórios, para que a gente possa ter uma população não tão endividada, para que a gente possa ter vários elementos do crescimento econômico e da produtividade. Inclusive, assim, o grande problema do Brasil, e que vem acontecendo há 40 anos, é aumento de produtividade. E a produtividade no Brasil, ela é tão baixa, um dos grandes motivos é justamente a distorção, as distorções micro, né, as distorções microeconômicas que a gente tem, e que são justamente efeitos da baixa capacidade do setor público de se organizar.